Os brasileiros e familiares repatriados da faixa de Gaza seguem viagem hoje para outros destinos do Brasil. Dos 32 resgatados, 26 vão para São Paulo, num voo que está previsto para sair da base aérea de Brasília daqui a pouco, 10 horas da manhã. Metade vai ficar num abrigo no interior do estado, enquanto os outros 13 vão para casas de parentes. Outros integrantes do grupo vão para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Cuiabá, Florianópolis e 4 vão ficar na capital federal. Os repatriados passam 2 noites, ou passaram, no alojamento da FAB, se recuperando, descansando. João Pedro Melo está por aqui para trazer mais detalhes diretamente de Brasília. Conta tudo pra gente, JP, bom dia. Eles têm, inclusive, atendimento psicológico, né? As crianças têm se mostrado muito assustadas. E como eles estão, eu ouvi esse relato e achei super impactante, como eles passaram esse tempo na base aérea, eles passaram no alojamento da FAB. Cada avião que se aproximava, as crianças se assustavam ali. Eu acho que, obviamente, isso trazia a sensação de estarem sendo ameaçadas o tempo todo, né, JP? Bom dia mais uma vez. Exato. Esse foi um ponto citado ontem, na entrevista que a gente teve com esses repatriados, e é uma coisa que chama muita atenção, porque realmente esse alojamento, esse hotel de trânsito dos oficiais da Força Aérea Brasileira, ele fica ali ao lado da pista do aeroporto. Então, realmente tem muito barulho de avião. Ontem, inclusive, estava lá na frente da base aérea, tem realmente muito barulho, porque a base aérea fica entre as 2 pistas do aeroporto aqui de Brasília. Então, realmente, muita movimentação de aviões. Bom, esses 32 repatriados que chegaram aqui ao Brasil seguem logo mais às 10 horas da manhã para diferentes estados do país. Nesse total, 26 seguem para São Paulo, metade deles vai ser encaminhada para uma região do interior, onde vão ficar em um abrigo organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e por lá vão receber assistência social e também psicológica. Além desses, outros 2 vão seguir em voos comerciais para Florianópolis e os 4 restantes ficam aqui em Brasília. A gente está apurando a informação sobre esses 4 que ficam aqui em Brasília, a região que eles vão, e qual de fato o horário de saída. A jovem Shahed Albana, que ficou conhecida por relatar a saga do grupo nas redes sociais, ela faz planos para o futuro. A gente vai ouvir um trechinho. Eu quero continuar estudando, fazer a faculdade. Pois é, esses são os planos, então, da Shahed Albana, e os repatriados foram imunizados e deram entrada no processo de regulamentação da documentação. 10 deles já estão com o CPF e deverão receber o visto de moradia. Isso é o que diz o secretário nacional de Justiça, o Augusto de Arruda Botelho. Até o momento, não houve nenhuma solicitação de refúgio. Então, todos terão a sua regularização migratória feita por outras vias. Autorização de residência, visto temporário, depende caso a caso. Bom, no Oriente Médio a tensão da guerra obviamente só aumenta com o cerco das tropas israelenses e hospitais na faixa de Gaza. No maior deles de Al-Shifa, bebês prematuros morrem por falta de energia para funcionamento das incubadoras. Israel acusa o Hamas de usar unidades de saúde como centro de operação e diz que o grupo terrorista usa o sofrimento humano como propaganda. Ontem, durante a live semanal que faz, o presidente Lula voltou a criticar a atuação da facção palestina ao invadir o território israelense. No entanto, ele ponderou que a reação de Israel também pode ser configurada como terrorismo. Quantos médicos já morreram? Jornalistas já morreram? Sabe? E pessoas ligadas à ONU que estão lá para cuidar da paz, da Cruz Vermelha, estão sendo assassinadas e as pessoas veem isso como normal. É por isso que eu disse ontem que a atitude de Israel com relação às crianças e com relação às mulheres é uma atitude igual ao terrorismo. Não tem como dizer outra coisa. Se eu sei que está cheio de criança naquele lugar, pode ter um monstro lá dentro, eu não posso matar as crianças porque eu quero matar o monstro. Eu tenho que matar o monstro sem matar as crianças. Pois é, em Israel, familiares de reféns fazem manifestações pedindo ao governo que priorize a libertação dos sequestrados pelo Hamas. O grupo terrorista insiste que só vai libertar as 239 pessoas mantidas em cativeiro há mais de um mês, quando houver um cessar-fogo. E só para trazer um detalhezinho de uma informação que eu apurei agora de manhã, que o Palácio Itamaraty, após ordem do presidente Lula, na base aérea, eles já começaram a organizar uma nova lista. A gente sabe que essa lista, obviamente, tem que passar por toda uma negociação, aquela questão que tem que ser aberta. Só que depois dessa ordem do presidente Lula, o ministro Mauro Vieira já está entrando em contato com a Embaixada do Brasil na Palestina para tentar organizar essa nova lista de brasileiros para serem retirados da faixa de Gaza.
Obrigada, viu, JP, pelas informações. Lembrando da história, a gente veio acompanhando ao longo dos dias a história do Hassan Rabi, palestino naturalizado brasileiro. A despedida dele, da mãe e de uma das irmãs, foi muito emocionante. Nós exibimos aqui, ele postou nas redes sociais. Segundo ele, a vontade de que parte da família dele venha para o Brasil para escapar do que está acontecendo na faixa de Gaza. Lá não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Metade do país se deslocou para a faixa sul. Na faixa sul não tem condições de vida e essas pessoas não conseguem sair de lá. Ontem o Hassan Rabi disse se sentir aliviado por estar seguro aqui no Brasil. Depois de mais de um mês de tensão na faixa de Gaza, ele conversou com o Band News TV. Vamos acompanhar um trechinho dessa entrevista. A gente está bem feliz que a gente estamos aqui, em especial as crianças. A gente conseguiu trazer eles com o apoio do governo federal, o presidente. Mas no mesmo tempo a gente tem amigos, tem familiares lá, estão lá sofrendo fome, ataques violentos, bombardeio. A minha mãe e 2 irmãs, eles estão nesse momento lá e espero que daqui 1 semana, 2 semanas máximo eles conseguem chegar aqui. Bem, e na faixa de Gaza, Israel deu início a uma operação dentro do hospital Al-Shifa, o maior do território palestino. Desde sempre, o Al-Shifa foi o hospital que abrigou o maior número de feridos, de pessoas, inclusive, que tentavam se abrigar, se esconder, no sentido de tentar se proteger, de alguma forma, dos ataques promovidos pelas forças de Israel. Por isso, fica tão lotado, né? Não só dos feridos, mas de milhares de pessoas que permaneceram ali no térreo do hospital, porque também não tinham mais para onde ir. A gente tem mais informações agora sobre o hospital com o Arthur Coelho. As Forças Armadas de Israel afirmam ter eliminado esquadrões terroristas do Hamas durante uma operação terrestre no hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza. Israel diz que o grupo terrorista tem um enorme centro de comando dentro e abaixo da unidade, mas não forneceu evidências. A imprensa internacional divulgou que desde ontem os soldados israelenses entraram no pátio do hospital com tanques de guerra e interrogaram jovens em meio a intensos e violentos tiros no local. Milhares de palestinos estão abrigados dentro e ao redor do hospital. A unidade é a mesma em que bebês prematuros morreram por falta de energia para o funcionamento das incubadoras. Israel informou nesta quarta-feira que vai permitir o envio de combustível para gerar energia elétrica na faixa de Gaza. Bom, de volta ao Brasil, o Operador Nacional do Sistema Elétrico volta a registrar novo recorde de consumo de energia em meio à onda de calor que atinge boa parte do Brasil. Por causa das altas temperaturas, agora é a notícia mesmo oficial, né? Aquela que a gente estava comentando no início do jornal. O uso de equipamentos de ar-condicionado, ventiladores e refrigeradores disparou. Com isso, a demanda por energia ontem chegou a 101,5 gigawatts e superou o pico anterior que tinha sido registrado um dia antes, na segunda. A marca foi de 86,8 gigawatts no primeiro dia da semana, portanto um aumento de 16,8%. Em nota, o órgão garantiu que o Sistema Integrado Nacional é robusto, seguro, com ampla diversidade de fontes e está preparado para atender às demandas de carga e potência da população. O Edu Borges diz, megawatts até determinado horário e gigawatts quando a Carla chega em casa. Falando sobre o consumo de energia. Cara, tem um outro ouvinte aqui, o Lugu, mas ele gosta muito da gente, gosta de você, então uma brincadeira, tá? Ele diz, se 1 giga representa 1000 mega, lá vem. Imagina quão chato é o Gigali. Nossa! Não é? Pensa. Você não conhece o Terali. Oh, meu Deus. Valeu, irmão. Em São Paulo, o calor pode ter matado, puxa vida, uma criança de apenas 2 anos. Essa história é terrível. Terrível. Tinha até esquecido dessa história. Cara. A criança foi esquecida dentro de uma van escolar. Esse caso aconteceu na terça, né, ontem, na Vila Maria, na Zona Norte. Segundo a Polícia Civil, o que aconteceu? O motorista estacionou a van na escola logo pela manhã, mas esqueceu o pequeno Apolo Gabriel Rodrigues dentro do veículo. À tarde, depois de mais de 7 horas trancado, num calor que atingiu 37 graus, e a gente sabe que mesmo quando a temperatura não sobe tanto, para crianças pequenininhas, isso pode ser fatal. Para animais, pode ser fatal também, em geral é. Agora pensa num dia com calor de 37 graus. O menino foi encontrado dentro do veículo, foi levado ao hospital, mas já estava sem vida.
No depoimento, o motorista admitiu que esqueceu a criança dentro da van. A monitora que o acompanhava também foi ouvida. Ambos foram presos em flagrante por homicídio. A Prefeitura de São Paulo confirmou que o veículo faz parte do sistema de transporte escolar da cidade. Disse ter prestado todo o apoio à família. O motorista foi descredenciado e uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias desse caso. Obviamente, ele não fez de propósito, né? Claro que ele não fez por querer. Mas fez, e quando se trabalha com criança, você tem que ter toda a atenção focada o tempo todo. Não tem como uma falha como essa, gravíssima, acontecer em qualquer dia do ano, sobretudo no dia mais quente do mês de novembro, em toda a história. Não é aceitável. Esse tipo de caso acontece muito com pais, né? Pais e mães. Mais pais do que mães. Quando mudam a rotina, né? De repente a mãe tá atrasada e fala, você leva o nosso filho na creche e tal. E o pai, não acostumado com essa mudança de rotina, com a cabeça em outro lugar, vai direto para o trabalho e esquece a criança. Isso acontece diversas vezes. E a pessoa também é investigada e processada eventualmente por homicídio culposo. E eu sempre fico me perguntando se a sociedade não deveria deixar isso para lá, né? Que o cara já está pagando um preço muito alto pelo erro que cometeu. Não é esse caso. Esse não é o caso. Não é o pai. É alguém que tinha total responsabilidade e deveria ter a total confiança dos pais. Até porque tem uma monitora aí, né? É isso que eu ia falar. Se a criança não chega, tem uma criança a menos e os pais nada avisaram, ela tem a obrigação de perguntar primeiro para o motorista, o Apolo estava lá, e depois ligar para os pais, para saber se está tudo bem, né? É isso que fazem cuidadores, é isso que fazem monitores em creches e escolas. E eles não fizeram. Eu fiquei Nenhum pensando, dos dois teve esse cuidado. Fiquei pensando também na própria escola, né? Assim, os professores deram falta em algum momento, porque aparentemente, se ele só foi retirado de lá 7 horas depois, possivelmente foi só quando a mãe foi buscar, né? Quando os pais foram buscar, né? Nesse caso, a monitora é a professora, não é? É a professora? Creche, né? Eu entendi que a monitora fazia só aquele transporte entre a van e a entrada na escolinha, e não necessariamente a professorinha, a professora, enfim, né? A educadora ali no final das contas. Mas enfim, só foram lembrar possivelmente ou quando os pais foram buscar ou quando esse transporte seria feito, digamos, na volta para casa, né? Se ele se utilizava desse transporte na ida, possivelmente os pais também se utilizavam no transporte na volta para casa, e é possível que eles só tenham notado isso no momento em que esse retorno seria realizado. Diga aí, Pablo. A monitora era marido e mulher. Eles que cuidam da monitora da van. Então, era a monitora da van. Então, é marido, motorista e a mulher monitora. Os dois trabalhavam com a van. Tá, eles não trabalham na escola, então? Não, trabalham com a van, são credenciados, eram credenciados, né? Da prefeitura, foram descredenciados, o motorista foi descredenciado. É aquela pessoa que ajuda na abertura da porta, a criança embarcar, desembarcar, né? Que triste, gente. Nossa, mas e acompanhar as crianças, até porque são pequenininhas, né? Então, assim, não dá para o motorista ficar de olho em tudo que acontece na van. Então, é por isso que ela fica lá dentro também. Mas sabe que mais cedo, quando eu tava... O Pablo Fernandes manda esses destaques aqui, as manchetes pra gente, logo 5 da manhã, mais ou menos, né? E eu tava assim, num humor de feriado, sabe? Conversando com ele e tal. Quando eu cheguei nessa manchete, eu não tinha visto ainda o episódio. Eu falei, nossa, Pablo, acabou com minha manhã essa história, cara. Porque é muito, muito triste. É uma história terrível, né? Comigo a mesma coisa, Sheila. Eu tava dando risada alta aqui agora, até 3 segundos atrás. Minha nossa, gente. Vamos pro Rio? Vamos pro Rio de Janeiro. Sensação térmica se aproximou dos 60 graus. Se a gente estava achando muito, uma sensação térmica de 57, quase batendo em 58, gente, 60 de sensação térmica. A Gabriela Souza tá com a gente ao vivo, derretendo, sim, é verdade, mas tá com a gente. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Não tô derretendo tanto porque agora tô com um casaquinho aqui dentro do estúdio que é fresquinho, mas lá fora já tá batendo 26 graus. A gente tem hoje previsão de chegar à máxima de 36, ou seja, se comparada a ontem, a temperatura cai um pouquinho, né? Ontem chegou a recorde aqui, desde 2014, que a capital não registrava essa sensação térmica, então batendo quase 60 graus. Imagina aí como é que estava esse maçarico no Rio de Janeiro. Como eu disse, hoje a máxima
máxima prevista é de 36 graus, mas claro que, segundo aí o Sistema Alerta Rio, também tem tem previsão de chuva, mas de forma isolada. E falando em previsão de chuva, ontem também teve, inclusive, né, algumas regiões aqui da capital, em específico bairros da Zona Norte e Zona Oeste, que chegaram a registrar, gente, chuva de granizo por conta de todo esse calorão. E também por conta dessa alta onda de calor, imagina só quais são as pesquisas mais procuradas agora no Google: ar-condicionado e como melhorar a temperatura do ar-condicionado. Isso mesmo, é por causa dessa onda de calor, né? Portanto, tem muita gente aí procurando, fazendo essas pesquisas. Teve um aumento nessa semana, né, em que essa onda de calor atingiu diferentes pontos do país e já são aí, enfim, pesquisas que já somam mais de 83% de aumento. E também, né, por conta de toda essa situação, também o que está acontecendo? Teve alguns pontos que teve apagão aqui no Rio de Janeiro, isso mesmo, em específico no interior fluminense, além de alguns bairros da cidade, como Bom Sucesso, Gamboa, Ilha do Governador, Irajá, Olaria Ramos e Rocinha. Portanto, que a gente já chama desde já, então, agora uma sonora de um especialista em eficiência energética, o Marcos Souto, explicando, né, por que nesse período a gente também acaba presenciando muita onda de calor. E com isso, a tendência é cada vez maior de faltar energia. Os apagões que nós tivemos foi um exemplo do que pode acontecer. Todo mundo, inclusive o operador nacional, tem dito que esse apagão foi pontual porque houve falta de energia em uma subestação e foram desligando as outras, em consequência, por segurança do sistema. Ele vai desligando como um desligamento em cadeia para proteger o próprio sistema. E isso daí faz com que a gente sinta o que pode acontecer na falta de energia. Inclusive, a gente já tem relatos aqui dos nossos ouvintes da Band News FM aqui, de Niterói, na região metropolitana do Rio. Hoje tem reflexos por lá também relacionado a isso, a esses apagões. Ouvintes relatando que tem apagão por lá, tem falta de energia por lá. Claro que a gente vai continuar acompanhando daqui, mas fato é que tudo está ligado à sobrecarga, né? Como explicou o especialista. E mais, só para a gente fechar, isso tudo também está impactando aonde? Na área da saúde, porque a cada 2 horas, gente, um paciente recebeu ajuda médica por causa do calor extremo neste final de semana aqui na capital. No total, foram 22 atendimentos na rede de urgência e emergência. E um dos casos mais graves foi de uma mulher que teve mais de 50% do corpo queimado por causa de um bronzeamento doméstico. Bom, 2 coisas. Primeiro, vocês estão gastando bastante energia com esse verde neon que as duas estão usando aqui, viu, nossa, Gabriela Souza? Você e Sheila Magalhães usando o verde neon. Isso é verde neon, né, gente? Não, é lima. Azeda, sim. Mas é um tom neon, vai, gente. Pra quem... É verdade, assim. O verde neon, ele é um pouco mais aberto. Esse é lima. Eu acho que eu tô na paleta da Sheila, tá, gente. Exatamente. Maravilhosa, gostei. Vocês estão muito na moda. Outra coisa, gostei das pesquisas que a Gabriela trouxe no Google, né? Ar-condicionado e como fazer o ar-condicionado funcionar melhor. Que tem muita gente, eu imagino, tenha se rendido nessa onda de calor. Ah, não, tá, vou lá, vou compra o ar-condicionado, chega em casa e fica meio decepcionado, porque o calor tá tão forte, que às vezes o ar-condicionado demora para fazer efeito, não é ligar e vai estar tudo geladinho. E né? se a sala for muito grande, então, o ar-condicionado não vence, né? Porque a pessoa... Tem que e aí, ver lá quantos BTUs... Quando ela compra sem orientação, a chance de ela comprar um aparelho que é incompatível com o tamanho da sala, como você está dizendo, é grande. Por isso que a Carla tem 2. É o tamanho da sala. É um sistema de redundância, né? Mas é mesmo. Não, no meu caso foi o seguinte, eu moro num apartamento antigo, já falei essa história, né? Mas eu já passei muito calor em casa, mas muito, assim, de falar, gente, não. Não, vou ter que mudar, que erro e tal. Porque bate o sol da tarde diretamente na janela do meu quarto e da sala. Aí foi numa dessas ondas de calor aí faz alguns anos. Eu me rendi e fiz exatamente isso. Falei, aí com aquela luz no final da tarde, você com uma Scarlett O'Hara paulistana. Jamais passarei calor novamente. Exatamente. Segurando uma batata. Fui lá, comprei o ar-condicionado, cheguei em casa carregando ele sozinha, consegui trazer no porta-mala. Carreguei no elevador, não sei o que, liguei. E eu falei, será que eu tô sabendo usar certo? Mas aí no fim das contas deu, porque ele é compatível com o quarto, com o ambiente do quarto, e não da sala. Entende? Então eu entendi esse dado aí trazido pela Gabriela das pessoas que pesquisam
como é que faz para funcionar melhor. Então, o segredo é esse, é você conseguir calcular o tamanho do ambiente e comprar um aparelho adequado àquele tamanho, né, Gabriela? Isso. Boa. Agora, se vocês me permitem, só um outro detalhe nessa pesquisa que também chama a atenção, é que para quem não tem ar-condicionado, a galera tá pesquisando, gente, de como deixar o vento do ventilador mais gelado. Preciso dessa dica. Eu sei como. Eu preciso Pergunte-me disso. Como? Opa! Eu sei. É muito complicado produzir aqui, mas envolve 2 funis. Você cola na frente. Vou explicar rapidamente, tá? Você pega um objeto afunilado qualquer e cola na frente do ventilador. Do bico desse funil, você vai fazer com que um cano, você vai colocar um cano ali no bico desse funil para o vento ser encanado, né? Você vai colocar esse cano, pegar um isopor mesmo, não é cooler, é isopor. Tá. E aí fazer ali um buraco redondo da espessura desse cano. Tá? Aí Isso na parte da frente ou de trás do ventilador? Da frente. A parte da frente. Esse cano, você vai fazer com que o cano entre ali no isopor, vai encher esse isopor de gelo e deixar bem vedadinho. Bem vedadinho. Então o cano tá entrando ali. Você vai fazer uma outra abertura redonda, vai tirar um outro pedaço de cano e vai também colocar ele num objeto afunilado atrás do ventilador. Então, o que vai acontecer? O ar vai ficar preso aí e você vai continuar passando calor. Não. Ah lá o que o Thiago Rossi tá fazendo. Exatamente isso. Ah, tá. Você mostrando não tampa agora. inteira a saída Isso. do ventilador. É que em vez de usar um funil, essa pessoa aí usou uma garrafa PET, tá? Tá, essa é só um pedacinho da frente do elevador que você tampa. Aqui, vai captar o vento. Aham. O vento vai vir pra cá, entrar no isopor, tá vendo o isopor mesmo? Sim. E sai pelo outro lado do isopor. O ar vai ficar geladinho, vai sair pelo outro lado e vai ser jogado em você pelo ventilador. Ele vai ser sugado pela parte de trás e jogado em você pelo ventilador. Você precisa do quê, gambiarra, Não, hein? 2 garrafas gambiarra PET, total, mas funciona. 2 mangueiras de máquina de lavar, um isopor, bastante gelo e fita adesiva de boa qualidade. Gente, funciona. Não vai E estourar. um ar-condicionado ligado enquanto você faz tudo isso, porque você vai estar suando depois de fazer tudo isso, né? É Vocês isso. vão ficar impressionadas. É? Gente, Bom pra saber, mim é hein? importante. Tem outra dica, Gabi? Porque você que levantou esse tema? Não, mais depois fácil. dessa daí que ele deu, eu acho que já deu até pra cuidar. Tá inibida, Então. Gabriela. Muito bom. Big Man! Lembram? Toma, Manual do Mundo! Nossa, adorava aquilo. Ô, Gabi. Quem lembrou foi o Adeildo. Gente, Valeu, aquilo era Adeildo. muito bom. Gabi, um beijo grande pra você. Bom trabalho, bom feriado. Beijo, gente, pra vocês também. Bom calor. Bom, e estudar com esse calor? É fácil ou não? Fico pensando no Enem, né? Dados Esse do ano censo. Foi embaçado, vai. Foi. Dados do censo apontam que somente 30% das escolas públicas são climatizadas. Eu até achei esse número maior. Se fosse chutar, eu diria que era menos, né? Escolas públicas do país, 1 em cada 13 é climatizada. Mariana Reis conta pra gente. Em meio às temperaturas recordes provocadas pela onda de calor, aprender vira um desafio, já que 70% das escolas públicas do país tropical não são climatizadas. O dado é do Censo Escolar de 2022 do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que considera salas climatizadas aquelas com ar-condicionado ou climatizadores para regulação da temperatura. De acordo com o levantamento, as 2 maiores redes estaduais de ensino têm os menores índices de climatização. São Paulo, com 10%, e Minas, com apenas 8% das salas. Em uma escola estadual de Belo Horizonte, o efeito sauna de aula é sentido pelos alunos. Muito calor. Super quente. Tem um ventilador que ventila super pouco. Tem umas salas que nem funcionam. Atrapalha prestar atenção na aula. Sauna de aula, é maravilhoso. E Não é é? isso mesmo, resume bem, né? Não, é triste, porque aí o odor nem é de eucalipto, né? A gente pode imaginar, não só na sala de aula, mas em outros ambientes onde não tem essa climatização. O negócio é complicado mesmo. Agora, no Rio Grande do Sul, o que preocupa mesmo são as chuvas. Fala, Gilberto Echauri. Segue vigente até às 6 horas da tarde desta quarta-feira o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades com chuvas de moderada a forte, trovoadas, possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento em áreas isoladas do Rio Grande do Sul. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. De acordo com o INMET, a chuva pode chegar a 100 milímetros ao longo do dia em algumas áreas e os ventos variar entre 60 e 100 km por hora.
como a gente falou um pouco mais cedo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o presidente da Enel voltou a pedir desculpas pelo apagão que deixou mais de 2 milhões de residências e comércios às escuras por quase uma semana. Max Xavier Lins foi ouvido ontem nessa CPI aberta para investigar a empresa em sessão marcada por 2 quedas de energia, pelo menos. Eu acho que esse apagão mostrou a nudez da multinacional, da empresa italiana, né, do Estado italiano aqui no Brasil. Então, assim, olha aí, senhor presidente. Olha que vergonha. Só apagão da Enel. Isso é proposital, senhor presidente. Podemos entender dessa forma? Então vamos colocar. Meu Deus, como queríamos demonstrar, né? Apagando, revelando a nudez. O Berlusconi? O Wenga Wenga? Que é isso? O Rolando Lero é o presidente da Enel. Cara. Esse apagão demonstrou a nudez do Estado brasileiro perante o Brasil. Cara, o que se pode tirar de uma declaração dessas? Bom, a segunda falha ocorreu 10 minutos depois, interrompendo, inclusive, a fala inicial do Max Rocco Xavier Lins, que mesmo obtendo o direito de permanecer em silêncio, resolveu se manifestar. Reiterar o meu pedido de desculpas a todos aqueles 2 milhões e 100 mil clientes que ficaram sem energia na sexta-feira passada, dia 3 de novembro, em função do evento climático, e também a toda a sociedade. Nós sabemos o transtorno, a energia elétrica é um insumo essencial à sociedade e à vida moderna. Ninguém vive sem energia elétrica. E nós sabemos que ficar sem energia elétrica durante um tempo significativo representa um grande transtorno para todos. Olha aí, tá vendo como é simples? Não precisa recorrer a salamaleques, a metáforas que não fazem sentido. Pedimos desculpas. Ótimo, bom primeiro passo. E aí? E o ressarcimento? Quando é que as pessoas vão começar a ser ressarcidas pelos seus prejuízos? Que tipo de compensação elas vão receber por tudo aquilo que perderam, pelo tempo que perderam, pelos objetos eletrônicos que eventualmente queimaram, pela comida que estragou? Dias de faturamento para quem depende de energia para exercer seu trabalho, sua função, os comércios, serviços, né? Isso, afinal de contas, estamos falando aqui de uma empresa muitíssimo rica, né, com ganhos bilionários, que duplicou seu faturamento em 5 anos, desde que assumiu o fornecimento de energia na Grande São Paulo, e ao mesmo tempo cortou 35% da sua força de trabalho. Então, é a receita perfeita do capitalismo selvagem, né? Não do bom capitalismo, do capitalismo selvagem. Enxuga-se o máximo possível o corpo de trabalho, aumenta-se o máximo possível os lucros, sem que haja uma melhora estrutural, sem que haja uma melhora no fornecimento de energia para a população, que é o que interessa, que foram as promessas que a gente ouviu quando essa empresa assumiu essa função tão importante. O que vocês acham que vai acontecer agora? Porque o presidente da comissão, o deputado Thiago Auricchio, disse que essa oscilação de energia queimou 2 aparelhos do plenário. Será que eles vão ter que entrar no site e falar: Enel, queimou o aparelho? Queremos ser ressarcidos. Vamos ouvir aqui a fala do Auricchio. E dizer que a Enel até foi vítima dela mesma agora, né? Porque o senhor Max queria fazer a apresentação, não conseguiu por conta da queda de energia. E a gente pode até pedir agora, solicitar ao presidente André do Prado, viu, deputado prefeito Orlando Morando, uma indenização à Enel, porque nossa televisão, uma queimou e a outra, o adaptador que liga o computador à televisão, também queimou. Então, a Assembleia também foi vítima aqui da própria Enel. Bom, tem aqui, ó, a Assembleia divulgou uma nota esclarecendo que a falha de energia foi causada por uma manutenção nos geradores, isso horas depois. Agora, se estava usando o gerador, é porque o abastecimento regular de energia não estava rolando, certo? Tava falho no mínimo, né? Tá Você usa o gerador como redundância, né? Mais de um, inclusive, tipo às vezes, sistema né? de ar-condicionado lá de casa. Exato. Tá mal contado, mas enfim, isso aí, esse lance do apagão na Assembleia é mais anedótico, né? É mais metafórico, né? É mais uma alegoria do que aconteceu, do que uma notícia, um fato em si. Nossa, que grave, um apagão na Assembleia. Quer dizer, grave né? Qualquer apagão é grave. Mas é mais uma anedota, um símbolo. Veja aqui, ó.
Bem na hora do depoimento do presidente da Enel, a luz apaga 2 vezes. A tal da piada pronta. Né? Mas o que importa mesmo são os 2 milhões de paulistanos e paulistas, né, que ficaram sem energia durante mais de uma semana. E também a gente olhar para frente, né? Porque ontem e antes de ontem tivemos, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em outros locais, essas piscadas, né? A gente começou o jornal falando disso, né? As piscadas que demonstram que diante de uma alta utilização de aparelhos simultaneamente no Brasil, a gente não está 100% seguro. É isso que fica evidente quando você tem um pico de utilização. O que será feito a partir de agora para que isso não aconteça, para que um novo apagão não volte a acontecer diante de um novo evento adverso, já que a gente já falou aqui, temos tido cada vez mais eventos adversos, né, em relação ao tempo e em relação à manutenção da rede de distribuição, investimentos, o que será feito antes da temporada de chuva para valer e de calor para valer no verão, quando sim, a gente deve ter mais picos ainda de energia com ampla utilização de eletrônico, eletrodomésticos, eletrônicos, o ar-condicionado da Calabigato, enfim, né? Vamos seguir acompanhando e vamos em frente aqui com mais destaques. Voltando a Brasília agora, as reuniões da chamada Dama do Tráfico com integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública vão ser investigadas pelo Ministério Público. Luciane Barbosa Farias é mulher de um dos líderes do Comando Vermelho e se apresenta como presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas. Em Brasília, ela se encontrou entre essas pessoas, com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz. Quem tem os detalhes é a Thaís Sprovieri. O Ministério Público cobra explicações sobre a reunião da esposa do líder do Comando Vermelho no Amazonas com o secretário do Ministério da Justiça. Apelidada de Dama do Tráfico, Luciane Barbosa Farias é casada há 11 anos com Clemilson Santos, conhecido como Tio Patinhas, condenado a 31 anos de prisão. No Tribunal de Contas da União, o procurador Lucas Furtado afirmou que a sociedade não aceita mais condutas imorais e suspeitas por parte de autoridades. O TCU ainda não respondeu se vai abrir investigação. Ontem, a Dama do Tráfico afirmou já ter participado de audiências no Ministério da Cidadania e Direitos Humanos com a presença do titular da Justiça. Flávio Dino diz não ter sido informado dos encontros. Luciane ainda teria sido recebida no Congresso e no Tribunal Superior do Trabalho como presidente de uma ONG que defende direitos dos presos. A polícia confirmou repasses mensais de verba à organização por Tio Patinhas, líder da facção no Amazonas. Depois da revelação do caso, o Ministério da Justiça editou uma portaria mudando as regras para visitantes. A partir de agora, é obrigatória a identificação por escrito com 48 horas de antecedência. A demissão dos secretários subordinados à Justiça é definida como totalmente fora de questão. Bom, e a trama se adensa, né? Tá aqui no Estadão de hoje. Foi o Estadão, né, que trouxe à tona essa notícia. Ex-deputada do PSOL, que pediu audiência na Justiça, recebeu transferência do Comando Vermelho. A advogada responsável por agendar com o Ministério da Justiça, diz aqui a reportagem do Tássio Lohan e do André Chalders, a realização de audiências com a presença da mulher do líder do Comando Vermelho no Amazonas recebeu pagamentos da facção criminosa. Janira Rocha é ex-deputada estadual pelo PSOL, no Rio de Janeiro, e foi quem levou Luciane Barbosa Farias, a dama do tráfico amazonense, para audiências no Ministério, segundo a própria pasta. O nome de Luciane não aparece na agenda do Ministério, somente o de Janira. Né? Essa foi a argumentação do Ministério da Justiça, que somente uma das pessoas, aquela que fez o pedido, a própria ex-deputada, sofreu uma varredura. E agora eles vão mudar, né? Esse protocolo, todas as pessoas, aliás, já deviam ter feito isso, né? É o Ministério responsável pelo combate ao crime organizado e não conseguiu evitar a, entre aspas, infiltração de alguém umbilicamente ligada ao crime organizado nas suas próprias dependências. Enfim, ontem vamos lá. Repasses. Recibos apreendidos pela Polícia Civil amazonense no celular de uma integrante da facção mostram 3 transferências do contador do grupo para a conta de Janira, em um único dia, totalizando R$ 23.654. Os pagamentos aconteceram dias antes da primeira reunião de Luciane com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz. Os recibos integram um relatório sigiloso da Polícia Civil do Amazonas. Os pagamentos foram feitos por Alexandro Fonseca, conhecido como Brutinho ou Brutus.
uma espécie de contador da facção criminosa responsável pela contabilidade da caixinha. A caixinha é a contribuição daqueles que são filiados à facção. E seria também o tesoureiro do Comando Vermelho em municípios como Parintins, Inhamundá e Caruarí. Pagamentos foram de pouco mais de R$3.000, 5.600, 15 mil, enfim, totalizando coisa de R$23 mil. E o nome completo e o CPF da Janira aparecem nos comprovantes. Então a própria ex-deputada agora também é objeto de investigação por parte da polícia. A Polícia Militar do Estado de São Paulo vai apurar o possível crime de omissão de uma policial de folga que não agiu durante uma ameaça armada contra um adolescente. O jovem foi filmado sendo xingado e ameaçado por um homem segurando uma arma que o acusava de roubo na entrada de uma estação de metrô na Zona Norte. O indivíduo armado estava acompanhado de uma mulher e 2 crianças, perseguiu e chutou o jovem enquanto ameaçava atirar. A pessoa que filmava a situação era um repórter fotográfico que alertou uma policial militar fardada, que estava ali parada na entrada da estação do metrô. Ele pediu para a PM intervir, mas ele escutou que é preciso ligar no 190. Durante a confusão, esse jovem ameaçado se aproxima da PM para pedir ajuda, numa tentativa de se proteger ao lado dela. E aí, em vez de agir, o que ela faz? Ela dá um chute nele. Acompanha aquelas imagens. Bom, ali dá pra perceber. Tá armado ali, tá armado. O homem armado. Tá armado ali. Apontando uma arma no meio da rua e uma pessoa na frente desse menor de idade defendendo, né? E a policial, ela não se mexe, como ela cruza os braços. Ela literalmente cruza os braços. Né? Como quem tá demonstrando ali, até pela linguagem corporal, que não vai fazer nada mesmo. Aí a policial dá um chute. É a própria mulher dele, né? É a própria mulher dele, aparentemente, que tá tentando proteger o garoto, que o conduz até a PM, até a agente. E as crianças chorando aí. Que situação terrível. Essa história foi trazida à tona, né, ao público pelo... Se o senhor falar comigo desse jeito, eu vou te prender, tá vendo? Eu sou da imprensa. Tá, o problema é seu e eu sou da polícia. Cidadão, você não me desrespeita, cidadão, não. Tá gravado aqui, tá você gravado. me desrespeitou. Cidadão você armado. Falou que eu não presto pra nada. Você falou que eu não presto pra nada. Quem não presta é você. Porque eu estou de folga. Eu estou de folga. O procedimento é ligar o 90 e pedir viatura. Entendi. Aqui tá gravado que você falou que eu não presto. Quem não presta é você. Vamos pra delegacia? Vamos. Chama os colegas. Chama os colegas. Se você é da imprensa, eu sou da polícia. Você me respeita. Tira o dedo da minha você cara. Me respeita. Você que tem que respeitar. Você gravou aqui que eu não presto pra nada. Quem não presta é você. Eu estou de folga. O procedimento é ligar o 90. Bom, ela tá de folga pra não agir frente a um homem armado ameaçando uma outra pessoa. E veja, aqui não importa o contexto, tá? Tá acontecendo uma confusão com uma arma sendo apontada com uma pessoa na frente de uma policial militar. Pouco importa ali o contexto, ela tem que agir. Ela não pode se omitir. Então ela tá de folga pra agir, mas ela não tá de folga pra intimidar a pessoa que filmou. Ali ela é PM. Ali ela é PM na ativa. Na hora de intimidar o cara e falar, você veio falar que eu não presto pra nada e peitar o cara, ali sim, ali ela é policial. Mas na hora de resolver uma questão que poderia terminar com um tiro sendo disparado contra uma pessoa, ela tá de folga. Então é esse o protocolo, é assim que a PM... Aí com a palavra corregedoria, né? Aliás, já temos aqui a palavra do ouvidor. Esse vídeo, ele veio à tona, foi trazido pela agência Ponte Jornalismo. Isso. E o ouvidor das polícias de São Paulo, Cláudio Silva, diz que a atitude dessa policial, obviamente, né, não está correta. Na nossa avaliação, ela prevaricou, não considerou a sua investidura do cargo que o governo do estado dá a ela, né? E não atuou como polícia como deveria ter atuado. Logo depois da discussão, o repórter fotográfico, que não quer se identificar, conta que foi agredido ainda. Acho que é o quarto erro. A gente está fazendo a conta aqui, né, Sheila? Primeiro se omitiu, né? Aí quando decidiu agir, agiu errado. O terceiro foi tão errado que chutou, agrediu, né? E aí um quarto.
agrediu também o repórter cinematográfico. Que sequência, hein? Vamos ouvir aqui. Ela me pega pelo pescoço e me empurra. Durou 5 segundos essa situação. Quando eu me exalto e falo, a polícia não serve pra nada, ela toma as dores e depois vem me questionar, fala, eu vou te prender porque você me ofendeu. Até aquele momento ela tava de folga. E depois não tá mais porque ela se sentiu ofendida. Então a PM ou é 24 horas ou não é quando ela decide ser PM. A Secretaria da Segurança Pública diz que o caso vai ser tratado como transgressão disciplinar grave, já que envolve a responsabilidade de um profissional de segurança pública que deve agir sempre que presenciar um crime, estando ou não em serviço. O homem armado ainda não foi identificado. A Polícia Civil também tenta identificar esse jovem aí que teria cometido uma tentativa de roubo. Tá certo? Obviamente que não. Claro que não. Ele tem que ser abordado dessa forma? Os erros das pessoas não justificam o erro do agente de Estado. Isso. Aliás, esse rapaz aí também, acho que ele não tá certo quando ele diz que polícia não serve pra nada. Não é verdade. Esta policial se mostrou inapta para vestir uma farda da polícia militar, né? Esta policial. Não é o caso aqui de você julgar toda a corporação. Agora, ele tava de cabeça quente. Tinha uma arma sendo apontada pra uma pessoa ali do lado dele, né, a metros dele, e uma agente da lei ali de braços cruzados. De Ray-Ban, com cara de bravinha, falando que não ia fazer nada. Não é que não podia fazer nada. E ainda chuta o garoto. E ainda chuta o cara. Né? Então, pô, você tem que entender que o cara tava de cabeça quente. Aí você fala mesmo, algumas coisas, você exagera mesmo. Mas isso não justifica de forma alguma os erros que foram cometidos. Aliás, tenho dúvidas se esses erros aí não se enquadram no Código Penal. Né? Por crime de omissão, é uma agente do Estado. Então, prevaricação, como ele prevaricação, disse aqui, né? Porque ela tem o dever de sempre, tem a responsabilidade de sempre agir quando presenciar um crime, estando ou não a serviço. Vamos aqui acionar agora o Maurício Ferreira. A Procuradoria-Geral da República defende que o ex-jogador Robinho cumpra a pena pelo estupro cometido na Itália no Brasil. Fala aí, Maurício. O Ministério Público Federal defende que o ex-jogador Robinho cumpra a pena de 9 anos no Brasil pelo crime de estupro coletivo cometido na Itália. O atacante foi condenado no país europeu no ano passado por ter estuprado com outros 5 homens uma jovem albanesa em uma boate de Milão em 2013. A justiça italiana pediu ao Estado brasileiro que homologue a sentença condenatória, transferindo a execução da pena para o país. Isso porque Robinho vive no Brasil e a legislação daqui impede a extradição de brasileiros natos para cumprimento de penas no exterior. O Ministério Público Federal afirma que a transferência da execução penal da Itália para o Brasil respeita tanto a Constituição quanto o compromisso de repressão da criminalidade e de cooperação jurídica do país. Caso o Brasil não cumpra essa obrigação, de acordo com o órgão, o Estado corre o risco de permitir a impunidade de um crime cuja materialidade e autoria foram reconhecidas internacionalmente. O parecer seguiu ao Superior Tribunal de Justiça, onde ainda será julgado. A defesa do ex-jogador informou que não vai se pronunciar no momento. Deixa eu mandar um abraço, antes de seguir com o noticiário aqui. Ricardo, ele é motorista. E ele mandou uma imagem pra gente dizendo, gente, olha, mesmo na folga, eu tô ouvindo vocês, o dia fica melhor com esse Rivotril e tal. Bom. Só que hoje é um dia diferente, como ele tá de folga, ele tá tomando café com a esposa e pelo que eu vi aqui, com quem mais, hein? Não deu pra identificar direito, o Ricardo. Mas é a Cida e a Samira. E ele disse, olha, minha esposa vai duvidar que vocês dão mesmo importância pras mensagens das pessoas que escrevem e tal. Manda um abraço aí pra mim, só pra provar que eu tô certo. Então, olha, Ricardo, Cida e Samira. Dessa vez, o Ricardo tá certo. Tá, Mas só dessa vez. Mas o que a gente pode dizer é que só dessa vez ele tá certo. Das outras a gente não sabe. Lavo minhas mãos aqui sobre as discussões de vocês. Mas um beijo pra vocês três. Obrigada pela companhia nesse feriadão tão bonito. Bonito demais, principalmente, né? Os torcedores do Vitória. Certo? Que mesmo sem entrar em campo, Vitória conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês lembram que a gente foi recentemente para Salvador e os torcedores rubro-negros estavam em êxtase, né? Porque o Vitória estava encaminhado para subir para a Série A. Ainda não estava matematicamente classificado, mas estava encaminhado.
e parecia que seria campeão. E o Bahia, né, dando piscadinhas pro rebaixamento. Um mês se passou, 1 mês e meio, e a situação continua a mesma. Com a diferença que agora o Vitória é campeão brasileiro. A torcida fez a festa. Desculpa, eu tava respondendo a mensagem aqui, que Samira é a filha do Ricardo, tá? Do nosso ouvinte. Então, a Cida é a esposa e a Samira a filha. E a gente tem a Paloma Moraes para trazer mais informações dessa conquista, que não precisou nem de suor, né, Paloma? Pelo menos não, dos jogadores do Vitória. Bom dia para você. Muito bom dia, Carla. Isso mesmo. Olha, festança aqui em Salvador após o apito final do jogo que terminou empatado entre Criciúma e o Guarani. Os jogadores que tinham se reunido, né, os jogadores do Vitória que tinham se reunido para assistir a partida, fizeram aquela festa e se jogaram em uma piscina. Acho que as imagens estão passando aí, vocês podem ver a celebração, cantando o hino do Vitória, cantando as músicas que são cantadas, né, no Barradão aqui. E o bairro do Rio Vermelho, também na orla da capital, ficou lotado de torcedores que aproveitaram essa véspera do feriado para comemorar durante a madrugada toda. Após 5 anos, o Leão se garantiu na Série A no domingo, depois de vencer o Novo Horizontino por 2-1 no estádio Jorjão, mas se consagrou campeão mesmo ontem. Nesta terça, a delegação também foi recepcionada com o famoso Aeronego, quando há a recepção do time com música e sinalizadores no aeroporto de Salvador. Com 6 acessos, o rubro-negro se isolou como o time que mais venceu, mais vezes subiu de divisão desde 2003, deixando para trás ABC, América Mineiro e Avaí. O próximo encontro entre o Vitória e a torcida vai ser nesse sábado, quando enfrenta o Sport no Barradão. Esse também será o último jogo do time baiano em casa em 2023 e com certeza vai ter festança aí para comemorar o primeiro título nacional do rubro-negro baiano, que nem precisou de jogo, hein? Foi só mesmo o aviso, né? Só foi festa ontem. Volto com vocês. Valeu, Paloma. O César Bocão, nosso ouvinte, disse, olha, eu estive em Salvador aí com vocês, é Vitória campeão. Ele tá também nesse mesmo pique aqui de comemoração. Obrigada, César. Beijo pra você. Vitória que foi vice-campeão em 93, perdeu pro Palmeiras na final. Bateu na trave de ser campeão brasileiro da Série A. Era um timaço aquele do Dida, que mais tarde seria goleiro da seleção, Paulo Isidoro, Alex Alves, gente que depois passou por vários outros grandes clubes brasileiros e no exterior. Bem-vindo de volta. Eu acho que time grande do Nordeste não deveria sair nunca da Série A. Fortaleza, Sport, Vitória, Santa Cruz, Náutico, Bahia, fazem festas magníficas, levam torcida ao estádio. Vitória estava fazendo falta. E quer saber? Tomara que o Bahia fique também. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Milton, bom dia. Megali. Oi. E o nosso glorioso Abel Ferreira, hein? Com o ex-Botafogo em primeiro lugar, o Abel é o 4º técnico com mais vitórias em 2023. Diz aqui o PVC, meu amigo PVC, grande corintiano PVC, que me ouve desde molequinho, viu? E outra coisa, o Abel Ferreira perderia 55 milhões se saísse do Palmeiras agora. Mas dizem, a boca pequena, que ele vai embora mesmo. E lá a CBF, com atraso secular, resolveu divulgar a informação, é claro, que a arbitragem errou naquele pênalti não marcado a favor do Corinthians. É uma coisa muito rara quanto o Grêmio, porque o Corinthians tem um apito amigo consagrado. Aliás, não sei quem que inventei apito amigo, viu? Mas dessa vez não, o Corinthians teve apito inimigo. O juizão lá não deu um pênalti pro Corinthians, coisa rara, hein? Então um grande abraço para vocês, bom feriado e até amanhã.